Crescer com a Bíblia, um espaço para mergulharmos juntos na Palavra de Deus, fortalecimento à fé e à esperança. Apresentação do Padre Mairo Christian. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Crescer com a Bíblia. Hoje nós vamos dar continuação àquilo que é o capítulo 5 que o Padre Lucas iniciou na última quarta-feira, e a reflexão do Padre Lucas foi até o versículo 16. Então hoje nós iremos refletir, meditar, estudar o capítulo 5, versículo 17 em diante, a segunda parte, deste capítulo 5. Então, o texto do livro de Daniel, nesse capítulo 5, versículo 17 em diante, é justamente o momento em que Daniel interpreta a misteriosa escrita na parede durante o banquete do rei Baltazar. Essa narrativa não fala apenas de um rei do passado. Ela fala sobre toda a sociedade, todo o poder e também sobre cada pessoa que tenta construir uma vida sem Deus. O cenário, a gente pode dizer, é um cenário até dramático. Baltazar está celebrando um grande banquete, há luxo, vinho, música e ostentação. O rei sente-se poderoso. O Império Babilônico parece invencível, mas no meio da festa aparece uma mão escrevendo palavras misteriosas na parede do palácio. E se você quiser aprofundar ainda mais essa parte introdutória, que estou aqui descrevendo, pode ir no podcast da quarta-feira passada, que o Padre Lucas trabalhou muito bem essa primeira parte. Então, nesse ambiente festivo, o ambiente acaba mudando completamente. O texto bíblico diz que o rei ficou aterrorizado, seu rosto empalideceu e seus joelhos tremiam. O homem que parecia dominar tudo percebe, diante do mistério de Deus, que não controla absolutamente nada. É então que Daniel é chamado. Então, aqui nós vemos em que contexto Daniel é chamado. E aqui começa algo muito importante. Baltazar oferece recompensa ao profeta: roupas de púrpura, colares de ouro e autoridade no reino. Mas Daniel responde de forma surpreendente. A gente pode ver isso logo ali no versículo 17. Podes guardar teus presentes e dar a outro as tuas recompensas. É assim que Daniel responde. Daniel não vende a verdade. Esse detalhe é profundamente atual. Vivemos num tempo em que muitas vezes as pessoas negociam princípios por privilégio, dinheiro ou poder. Daniel, porém, mostra que a palavra de Deus não pode ser manipulada por interesses humanos. Então o profeta começa recordando Nabucodonosor. Deus havia concedido grande poder a ele, mas quando seu coração se encheu de orgulho, foi humilhado até reconhecer que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens. Então, Baltazar conhecia essa história do rei Nabucodonosor. E é esse um ponto central do texto. O problema de Baltazar não foi falta de conhecimento, foi falta de conversão. Daniel diz algo muito duro ao rei. Tu sabias de tudo isso, mas não humilhaste o teu coração. Está lá no versículo 22. Quantas vezes isso também acontece conosco? Então, é uma pergunta que nós podemos nos fazer. Quantas vezes isso aconteceu ou acontece conosco? Conhecemos o Evangelho, conhecemos os mandamentos, sabemos o que é correto,
mas nem sempre deixamos a palavra transformar verdadeiramente o nosso coração. E às vezes a gente conhece a história de alguém que deveria servir de exemplo para a nossa vida, para a gente se converter, para a gente mudar de vida, mas às vezes ignoramos esses exemplos que a história nos apresenta. Então, voltando para o nosso texto, Baltazar não apenas ignorou Deus, ele se levantou contra o Senhor do céu, mandou trazer os vasos sagrados do Templo de Jerusalém e os utilizou na festa enquanto adorava deuses de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. Daniel então denuncia o pecado central do rei, dizendo: não glorificastes o Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos. Que frase forte a gente pode dizer que foi essa de Daniel diante desse diálogo com o rei Baltazar. A vida não pertence ao ser humano. O fôlego da existência está nas mãos de Deus. Então, essa resposta de Daniel nos ensina justamente isso. No entanto, o orgulho faz o homem acreditar que é autossuficiente. E então chega o momento decisivo do texto que estamos refletindo. Daniel interpreta as palavras escritas na parede. Menem, Deus contou os teus dias. Téquel, foste pesado na balança e encontrado em falta. Parsim, teu reino será dividido. A imagem da balança é impressionante. Baltazar foi pesado diante da justiça divina, não pela aparência, não pela riqueza, não pelo poder político, mas pela verdade do coração. Isso nos leva a uma pergunta inevitável: o que pesa realmente diante de Deus? E aí nós podemos responder: não é o sucesso exterior, não é a fama, não é dinheiro. Diante de Deus pesa a fidelidade, a justiça, a humildade e a capacidade de reconhecer sua soberania. O texto de Daniel revela uma verdade profundamente bíblica. Todo orgulho humano é passageiro. Naquela mesma noite, Baltazar foi morto e Babilônia caiu. O império que parecia eterno desapareceu rapidamente. Essa mensagem continua atual para o mundo inteiro. As grandes estruturas humanas passam, os impérios passam, os poderes econômicos passam, as ideologias passam, mas Deus permanece. E o livro de Daniel quer justamente nos ensinar isso. Quando uma sociedade perde o sentido do sagrado, absolutiza o poder e transforma a arrogância em sistema, ela começa lentamente a caminhar para a sua própria queda, para a sua ruína, para a sua destruição. Há também um aspecto espiritual muito profundo no texto que nós estamos refletindo. Baltazar profana aquilo que era santo. Ele usa os vasos do templo para alimentar sua vaidade e seu prazer. Isso nos faz pensar em quantas vezes também banalizamos o sagrado. Quantas vezes nos aproximamos das coisas de Deus sem reverência, sem coerência de vida, sem compromisso com a justiça, sem amor ao próximo. Então, a fé verdadeira, ela exige conversão concreta. Daniel, capítulo 5 de Daniel, então não é só uma história antiga, é um espelho espiritual, assim a gente pode dizer. Baltazar representa o coração fechado pela soberba. Daniel representa a coragem profética de permanecer fiel a Deus mesmo diante dos poderosos. E a escrita na parede continua sendo um aviso para toda a humanidade. Nenhum reino humano ocupa o lugar de Deus. Que esta palavra nos ajude a viver com humildade, discernimento e fidelidade ao Senhor da história.
Muito obrigado por nos acompanhar em mais este episódio do nosso podcast Crescer com a Bíblia. Te convido a compartilhar este conteúdo com outras pessoas. Continue conosco aprofundando a palavra de Deus, que nós possamos sempre crescer com a Bíblia. Forte abraço e até o próximo episódio. Crescer com a Bíblia, um encontro com a palavra de Deus.